Olá, vamos continuar a abordar a distribuição no âmbito do módulo 2. No entanto, nesta unidade, iremos focar essencialmente os locais de armazenamento e os tecidos-alvo. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever a importância dos locais de armazenamento e dos tecidos-alvo para a distribuição. A distribuição pode ser fortemente condicionada pelos locais de armazenamento. São, no fundo, órgãos ou tecidos para os quais os xenobióticos têm especial apetência. Isso pode derivar, por um lado, das características do próprio xenobiótico, as suas características físico-químicas, mas, por outro lado, também pode ser consequência de algumas características biológicas dos tecidos para os quais os xenobióticos têm maior afinidade. O fígado e o rim são dois tecidos com uma grande capacidade de armazenamento. Na realidade, eles têm, por exemplo, a presença de metalotioneínas, que é uma proteína com uma grande afinidade para os metais. Assim, metais, como por exemplo o cádmio e o zinco, têm uma grande apetência para ficarem acumulados quer no rim, quer no fígado. Mas no fígado é um órgão que tem uma grande capacidade de acumulação dos xenobióticos e podemos encontrar aí muito facilmente ácidos orgânicos ou corticosteroides que ficam armazenados nesse tecido. Para além do fígado e do rim, temos outros tecidos com grande capacidade de armazenamento, como o tecido lipídico, para os quais a afinidade dos xenobióticos lipofílicos é bastante elevada, levando à sua acumulação, por exemplo, de pesticidas como o DDT. Será relevante referir que, em situações de peso massivo e rápido, poderá ocorrer uma libertação de xenobióticos acumulados no tecido lipídico para a corrente sanguínea e observar-se, assim, um efeito tóxico agudo da presença desse xenobiótico. O tecido ósseo também tem capacidade de acumular alguns xenobióticos, como, por exemplo, o flúor, o chumbo ou o estrôncio. Na realidade, o chumbo substitui muito facilmente o cálcio, acabando por criar alguma fragilidade nos ossos, que levará a que muitas vezes essa toxicidade se possa exercer pela quebra dos mesmos. Os pulmões são um tecido, por exemplo, com uma grande capacidade de acumular um pesticida, ou mais especificamente um herbicida, que é o paraquato. O paraquato é transportado ativamente para os pneumócitos, ficando aí acumulado, mas, acima de tudo, fazendo aí o seu efeito tóxico. Isso leva-nos exatamente para aquilo que serão os órgãos-alvo dos xenobióticos. Para além deles poderem acumular em alguns tecidos sem efeito biológico, muitas vezes eles podem se associar não só à acumulação no tecido, mas também o efeito biológico e, neste caso, tóxico. Os pulmões são, assim, o órgão-alvo de toxicidade do paraquato, porque o paraquato, para além de se acumular, exerce o seu efeito tóxico a nível pulmonar. Temos também xenobióticos, como por exemplo o mercúrio, que se acumulam muito facilmente em termos cerebrais, especialmente o mercúrio orgânico, ou então o mercúrio inorgânico, que se acumula em termos renais, e em ambos os tecidos passa a exercer toxicidade. Temos então uma ligação muito próxima que ocorre da presença dos xenobióticos nos tecidos e também dos seus efeitos enquanto órgão-alvo. Temos também xenobióticos que têm a capacidade de atuar, acima de tudo, nas membranas. A clofentermina, que é um anorético, tem a capacidade de se acumular no tecido lipídico, mas também de atuar diretamente nas membranas dos tecidos. E ao atuar nessas membranas dos tecidos, tem capacidade de inibir as fosfolipases, levando a uma acumulação dos fosfolípidos na membrana, o que dá origem ao fenómeno chamado fosfolipidose. Temos então assim uma ligação muito próxima entre a capacidade de acumulação dos xenobióticos e também a capacidade desses xenobióticos exercerem efeito nos tecidos onde são acumulados. Obrigado pela vossa atenção.